Amados irmãos, que Deus seja louvado. Vamos falar hoje do coração como sede da nossa consciência, da nossa identidade espiritual, da nossa essência. O coração como a verdadeira morada dos nossos sentimentos superiores. Vamos lembrar do Sagrado Coração de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que apesar de todo o sofrimento que ela acompanhou, o seu coração guardou todas as palavras, todos os ensinamentos de Jesus. Então vamos, sempre que precisarmos, pensar nos nossos objetivos, na nossa missão, sempre que precisarmos avaliar as nossas ações, vamos recorrer a essa conversa com o nosso coração. Ele de fato guarda todas as informações, ele de fato sabe verdadeiramente a nossa identidade. E ele faz essa ligação da terra com o céu. Então vamos nesse instante em que faremos a nossa prece de abertura, elevar os nossos corações como uma corrente. Cada coração se unindo aos outros corações e ao coração de Maria e ao coração de Jesus, formando assim uma corrente e fortalecendo um ao outro. O que falta no um, o outro completa, e formando assim essa corrente. Façamos então a nossa prece de abertura da atividade da noite de hoje. Maria Santíssima, que sempre nos abraça, que sempre nos protege. Neste instante, rogamos mais uma vez pela sua bênção, para que possamos continuar merecedores da vossa presença, dos vossos cuidados e da vossa luz em nossas vidas. Que nossos corações possam sentir cada vez mais o pulsar do vosso Sagrado Coração e com ele aprender a caminhar com mais fé, com mais dedicação, com mais devoção aos ensinamentos do vosso Sagrado Filho. Que Deus seja louvado. Então vamos ao capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 136. O versículo escolhido por Emmanuel foi tirado do capítulo 3 de João, versículo 12. Esse capítulo de João, ele trata de uma conversa entre Jesus e Nicodemos, uma autoridade judaica na época. E foi escolhido apenas uma parte desse versículo, então vamos a ele. Capítulo 136, Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Emmanuel começa assim os seus comentários. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Não só estudiosos, muitos fiéis também, querem respostas imediatas das entidades dos espíritos protetores. Respostas imediatas às suas questões, a todas as suas questões. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres?
indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. Então, indagam se um cientista, ao desencarnar, não poderia voltar em espírito àquele centro e terminar a sua pesquisa, trazendo uma cura, trazendo uma invenção que vai ajudar a humanidade, resolver as questões humanas. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Querer as respostas, querer pronto, que o espírito resolva. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução, apenas de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? Então precisamos estar preparados para as respostas. Não vamos receber tudo pronto. Precisamos a introdução, recebemos a introdução, estudamos, praticamos, estamos prontos. É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Cada um é obrigado a trabalhar. Então, a preguiça humana não cabe aqui. Os espíritos não vão fazer por nós. Eu preciso trabalhar. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesmo. Está tudo na natureza. Esses sinais, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, Emmanuel comenta que o mundo espiritual nos acompanha sempre, sempre, para nos guiar, para guiar o nosso caminho, nos ensinando a entendermos os sinais da natureza, os sinais divinos que estão no mundo terrestre, que estão na natureza. Nós vamos interpretar esses sinais e vamos utilizar isso no nosso aprendizado e nas nossas escolhas, no nosso caminho. Porque nós vamos ter que caminhar, nós vamos ter que trabalhar. Não são eles que vão dar as respostas. As entidades, os espíritos, o mundo espiritual, como chamemos, eles não podem ser usados, eles não podem ser utilizados como serviçais. Eles não podem ser vistos como serviçais. Para nos darem respostas, sim ou não, posso, não posso, faço, não faço, é esse ou é aquele, é isso ou é aquilo. O mundo espiritual não está aqui para isso, para nos demonstrar todos os segredos divinos, todas as possibilidades. Foi dada uma introdução, um caminho, uma intuição. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos arregaçar as mangas e entender todos esses mistérios. Precisamos preparar o nosso coração como um terreno, né? Aquele terreno proveitoso, para que todas essas dádivas, para que todas essas informações caiam, cheguem até nós e a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível, trabalhando. Então, a espiritualidade não pode ser vista como um serviçal. Elas nos acompanham, sim, desde o início, nos guiando, nos acompanhando, mostrando o melhor caminho. E qual é a nossa posição diante de todos os apelos da espiritualidade? Desde o início da criação da humanidade, qual é a nossa posição diante de todos esses apelos? Precisamos urgentemente, definitivamente, abandonar um fardo muito pesado, que é o fardo das coisas materiais, que é o fardo das coisas terrenas, dessas coisas que a gente pensa e sente como segurança máxima da nossa vida. Esse fardo
é que fecha o nosso coração. Esse fardo é que fecha a nossa intuição, esse fardo é que fecha a nossa visão das respostas espirituais. Então isso tudo carrega, tem um brilho muito forte, mas um brilho muito passageiro. Então a gente consegue, alcança aquele brilho e de repente aquilo se apaga. Então nós nos encontramos de novo tristes, nós nos encontramos de novo desanimados e achamos outro brilho, corremos atrás daquele outro brilho. Então o material é isso, o material ele recompensa momentaneamente, daqui a pouco já estamos desinteressados e outro brilho chama a atenção. Então o material é um fardo muito pesado e momentâneo, é um brilho muito momentâneo e nunca vai trazer satisfação ao ser humano, a não ser uma satisfação momentânea. Não com isso digo que o prazer ou a alegria, um momento de confraternização, nada disso é pecado, é proibido, não é nada disso que Emmanuel ou o próprio Evangelho, as próprias religiões, ninguém está falando disso. O que não podemos deixar acontecer é nos escravizarmos por isso. Eu não posso ser escravo do prazer, escravo de festas, escravo de comida, escravo de reuniões, escravo de coisas materiais, porque isso nunca vai me satisfazer enquanto ser humano. Eu vou alcançar e vou desanimar, vou alcançar e vou desanimar. Então as coisas materiais elas são um fardo muito pesado. E definitivamente a gente precisa abandonar esse fardo, pouco a pouco, abandonar esse fardo material para ouvir do coração realmente aquilo que precisamos encontrar. Caminhar para o reino dos céus definitivamente exige o abandono desse fardo. O homem precisa, para alcançar o reino dos céus, ele precisa dessa disponibilidade, ele precisa dessa regeneração, ele precisa se recuperar dessa entrega que normalmente acontece às coisas materiais, às coisas puramente humanas, e se entregar a outras situações. Então exige também trabalho. Então é lutar contra as paixões, contra as ervas daninhas que crescem no terreno do coração e deixar florescer as virtudes, a regeneração. Então definitivamente precisamos abandonar esse fardo, porque o reino dos céus ele é contrário a tudo que é supérfluo na vida do homem. Tudo que é supérfluo é o exagero ao material. Emmanuel, no início desse livro, Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma mensagem muito bonita sobre os textos que ele trata no livro. E eu vou ler alguns pedaços, alguns trechos dessa mensagem para a gente acompanhar hoje. Ele diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam. Cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que lhes avivar a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Olha que interessante, que conforto. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para o uso pessoal e reeducar a nós mesmos. Então, cabe aqui a preguiça?
reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Então ele é nosso amigo generoso, mas tantas vezes esquecemos seus conselhos que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior, da minha iluminação interior para a vida eterna. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. Então não é um livro para eu ajoelhar e rezar, só. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para serviço e para obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Uma coisa no templo, outra coisa no trabalho. Não existe essa linha de divisão. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, ou seja, desprezá-lo, desmerecê-lo na rua, então louva no templo, mas com as nossas atitudes na rua estamos desmerecendo, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Trabalho e trabalho. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições, ou seja, indagações, investigações sobre o Cristo, investigações teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar de aprendizado de cada dia. Então eu pego aquela lição, eu pego aquele livro e fico com ele, até que aquela lição tenha encontrado eco no meu coração. Porque é o meu coração que vai fazer essa ponte com o céu. Então essa lição tem que estar lá, plantada e crescida no meu coração. Livro escolar de aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho em comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Código de boas maneiras no intercâmbio entre irmãos. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro. Ele se refere a um outro texto da Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então Pedro diz que todas as Escrituras sagradas, elas são fonte divina. Então os homens escreveram obedecendo a Deus, escreveram da parte de Deus. Elas não são criação humana, elas são criação de Deus. Homens obedientes a Deus, cumprindo a vontade de Deus, escreveram as Escrituras. Bem, esse é o nosso último encontro no ano de 2020. Estudamos durante todo o ano textos do livro Caminho, Verdade e Vida, cada capítulo um versículo da Bíblia, do Evangelho, às vezes só algumas palavras desse versículo, como foi na noite de hoje, e depois o comentário de Emmanuel sobre esse versículo, nos ajudando um pouco mais nesse estudo e nesse trabalho, que como ele falou aqui nessa introdução, essas palavras precisam ser estudadas e trabalhadas. Então esse livro precisa que a gente fique com ele e estude e trabalhe no dia a dia.
não só na oração, no momento de oração, mas no campo de trabalho que é a terra. Como último encontro, próximo da data natalina, esse último encontro já é bem próximo da nossa data natalina, do Natal do Senhor, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam neste ano, nesses trabalhos de sexta-feira, e desejar a todos que essa data possa realmente trazer aos nossos corações um sentimento de energia, um sentimento de renovação, porque mais obras serão exigidas de nós com certeza, e se Deus quiser, seremos capazes de realizá-las, porque estamos no caminho certo. Precisamos nos manter no caminho certo, no caminho do reino dos céus. Vamos ouvir cada vez mais o nosso coração, nos mantermos cada vez mais ligados à vida espiritual, para que o nosso trabalho consiga fluir de uma maneira mais eficiente, mais perto do que precisamos realmente realizar. Numa outra obra de Emmanuel, também chamado A Caminho da Luz, ele conta desde o início da formação do nosso planeta, inclusive a criação da humanidade, e ele fala que a vinda de Jesus à Terra, o seu nascimento, representou a maioridade da humanidade. Ou seja, o que acontece conosco quando nós nascemos e atingimos a maioridade, completamos 18 anos? Somos responsáveis por nossos próprios atos, respondemos legalmente por tudo aquilo que cometemos. Então, com o nascimento de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, a humanidade toda atingiu a sua maioridade. Desde a nossa criação, nós fomos sendo instruídos, pouco a pouco, profetas, mestres, religiões, toda a mensagem espiritual foi sempre trazida pouco a pouco até nós. E com a vinda de Jesus, a humanidade já atingiu a maioridade. Então, desde já, nós somos responsáveis e cientes das revelações divinas. Precisamos, sim, com urgência, tomar conta disso daí, resolver esses problemas que nos cabem, porque não é mais culpa de um, culpa de outro, somos maiores e responsáveis por cumprir ou não cumprir as leis divinas. Então, vigilância acima de tudo, contra os maus pensamentos, contra os vícios, maus pensamentos que vão nascendo pequenininho e vão crescendo e se transformam em palavras ruins, se transformam em ações piores ainda. Então é desde lá, de dentro do coração, que a gente vai regrando, que a gente vai fazendo um roteiro com tudo isso daí. Porque se ele for o nosso coração, a nossa essência, ele for fazendo o roteiro da nossa vida, os maus pensamentos, os vícios, eles não vão ter como tomar conta do nosso caminho. Então Emmanuel diz nessa obra Caminho da Luz: a direção do planeta se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente. Então, quando a gente fala, a gente não está sozinho, você não está sozinho, uma pessoa está muito sofrida, a gente se sente muito doída, a gente fala, não, você não está sozinho, a gente não está sozinho, porque nós não estamos sozinhos, nunca estivemos, desde a nossa criação. As forças do invisível não descansam, todas sob o comando de nosso Senhor Jesus o Cristo. Elas não descansam, nunca descansaram. O Evangelho deveria chegar como uma mensagem eterna de amor, da luz e da verdade para todos. Escolhem-se instrutores, precursores, imediatos, auxiliares divinos, mensageiros. O globo terrestre nunca mais esqueceria o Natal. A noite silenciosa, a noite santa. A manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Amados irmãos, quero só agradecer e mais uma vez desejar
a todos um bom final de ano e uma boa noite santa, uma noite silenciosa do Natal do Senhor. E para a nossa prece de encerramento, convido a todos que conhecem realizarem junto conosco a prece ensinada pelo nosso mestre Yohanan aos seus discípulos, a prece apressada. Senhor, ajuda e protege o teu filho, para que ele seja digno de tua casa, entre os homens, e não prostitua os teus divinos ensinamentos. Amém.